Quando chegamos na fábrica da Krug Expedition, pensamos que ficaríamos apenas alguns dias para ter aquelas aulinhas de como funciona tudo dentro do caminhão e corrigir alguns problemas que tínhamos achado. No entanto, descobrimos que o tempo necessário para ajustar tudo e instalar o Starlink seria de aproximadamente 2 semanas, devido à necessidade de encomendar o equipamento e a moldura específica para o teto do caminhão. Para aproveitar melhor esse período, decidimos deixar o Kong na Áustria e voltar para a Itália, onde a Joy, nosso catamarã à vela, está parado na marina. Fazem 2 meses desde que deixamos a Joy e seguimos rumo à Alemanha para finalizar a compra do Kong. E é lógico tirar nossas habilitações de categoria D, necessárias para dirigir um caminhão como este. A Joy ela fica parada durante os invernos na Europa, pois o clima frio inviabiliza velejar o ano todo. Esse desejo de continuar viajando durante o inverno deu origem ao projeto do Kong. Ainda assim, visitar a Joy a cada 2 meses é essencial para verificar as condições do barco, checar amarrações, infiltrações, sistemas eletrônicos, ligar os motores e até espantar alguns gatos penetras. As câmeras na Joy que ficam gravando e descobrimos que tem um gato que vai todos os dias lá dar uma voltinha. Então agora é hora de voltar à Joy e conferir como ela está. E chegamos de volta à Itália, onde a Joy nos aguardava quietinha, flutuando na sua vaga na marina depois de vários meses sozinha. Muita gente vinha nos perguntando: e aí, cadê a Joy? O que vocês vão fazer com ela? Vocês venderam o barco? E agora? A Joy, ela continua fazendo parte da nossa família. O Kong, ele chegou só para somar, e com certeza não para substituir. Assim que avistamos a Joy, a Patty não se conteve. Correu e pulou para dentro, como quem reencontrava um velho amigo. Foi um misto de saudade e curiosidade para saber se estava tudo em ordem. E a empolgação para começar logo e deixar ela pronta para encarar o inverno todo sozinha. Nesses próximos 10 dias a bordo, dedicamos o nosso tempo a uma boa faxina geral, limpando cada cantinho do convés e do interior. Enquanto a chuva insistia em cair lá fora, cuidamos das partes de madeira, lixando, pintando e protegendo, para que a Joy continue firme e bela contra qualquer ação contínua do mar. Além de arrumarmos alguns detalhes no seu interior, como os tetos da sala, e reorganizar os fios do Starlink para melhorar o seu acesso para dentro da Joy, e assim por diante. Assim que o tempo deu uma trégua, um lindo sol apareceu por aqui, e passamos quase 2 dias esfregando e limpando a parte externa, que estava muito suja. Foi trabalhoso, mas no fim ficou tudo impecável e pronto para sujar de novo. E entre muita chuva e dias de sol, aproveitamos também momentos especiais, como preparar um jantar romântico aqui na Joy, embalados pelo som dos pingos de chuva no teto e o suave balançar do barco na marina. Foi uma pausa acolhedora em meio à correria da manutenção. Depois de uma semana de preparações intensas aqui na Joy, chegou a hora de dar um até logo a Joy. Nosso próximo destino é a Áustria, onde o Kong, nosso caminhão de expedição, está em fase final de ajustes na fábrica da Krug, responsável pela casa dele. Embora seja sempre difícil deixar o barco sozinho em uma marina durante o inverno, sabíamos que ela ficaria bem e partimos felizes por saber que ela vai estar pronta para nos receber em nossas próximas aventuras no mar, assim que o tempo melhorar. Agora é hora de trocar o mar pela terra e encarar cerca de 600 quilômetros de volta para Excap, lá na Alemanha. Aquela oficina que fez a reforma completa do chassi do Kong, para uma revisão final de entrega antes de partirmos para uma expedição memorável. Primeira parada, Radstadt. Meu Deus, que fria. Paramos aqui no camping. Diz uma placa ali que você pode escolher o lugar que você quer parar. E às 4 da tarde você tem que voltar aqui para pagar, né? Então a gente tá indo andando, porque aqui tá bem cheio de neve, pra gente escolher o lugar antes de vir com o Kong. Ai, meu Deus, tem coelhinhos aqui. Que bonitinhos. Ai. Tô achando que esse camping aqui não é pra nós, não. A gente mora aqui, né? Mas não tem vaga e é bem apertado. Partiu pra próxima? Vamos lá. Felizmente não vai rolar neve, não. Poxa, tão legal. Será que a gente não consegue parar aqui? Consegue.
O Duda deixou a porta aberta e dirigiu por 20 quilômetros. Bom, quer dizer que tá bom o negócio, não abriu no meio do caminho. Ela tá destrancada. Tem que deixar trancada por via das dúvidas para não ter erro, né? Isso aí. Ai, ai. Bem-vindos ao quintal de casa. Hadstad. Como é que chama a cidade? Hadstad. Hadstad. Mas antes de ir embora, o Duda vai jogar o lixinho. Aproveitar que tem lixo aqui. Chegamos na Alemanha e o tempo já tá nublado. Tá cinza, aqui dá bem sol ali na Áustria, né? Mas eu não sei, eu acho que tá, parece que tá mais calor aqui. Pelo menos 5 graus mais quente. E olha só, a Alemanha tá branquinha também e bem cinza. Olha as árvores cheias de neve. Esse é o verdadeiro pinheirinho de Natal? Nós compramos as luzinhas pra decorar esse pinheirinho aí, né? Ficou bonito. A gente tá passando uma cidade que chama Ubersee. Em português, tá? Que em alemão provavelmente é outra coisa. Mas me veio na mente aquela música Chicletes que não sai da cabeça. Aliás, na minha não, na do Duda. Ele começou a cantar, eu até tinha esquecido dessa música. Sabe qual que é? Nós vai descer, nós vai descer, descer pra Ubersee no finalzinho do ano, os bombonzinhos tão bronzeando, canta aí. Que morder o quê, tio? Sai fora, ô. Os bombonzinhos só eu aqui, você tá doido, meu? Chegamos, pessoal, no nosso lugar hoje pra dormir, só tem nós aqui, ainda bem. Agora o Duda vai arrumar o Kong pra ele já ficar virado se precisar sair à noite, né? Como sempre, vamos manter a segurança no lugar. E é isso. Tá escuro aqui já, ficando escuro. E agora? Não tá aberta a minha porta? Meu Deus! O que eu faço? Lembrete pra nós mesmos, hein? Quando você for subir aqui, deixar a porta aberta. Mais fácil pra descer. Ok. Bom, agora você vai abrir a escadinha, né? Oh. Eu vou entrar aqui dentro e vou ficar por aqui mesmo, tá? Que tá muito frio fora. Tchau. Tchau. Primeiro camping no meio do mato. Aí já foi a única garrafa de vinho que a gente tinha. E olha a rolha. Não conseguimos tirar, caiu lá dentro. Tá cheio de pedacinhos de rolha aqui. Mas o que importa é a intenção, né? Olha, tá começando a ficar escuro lá fora. E os tomatinhos estão bronzeando e nós vai comer. Descendo escadinha de ré. Essa é nova, hein? Seu pinheirinho aí? É, só trazer as luzinhas de Natal e enfeitar ela aqui, ó, uma árvore de Natal. Que dentro do Kong não cabe, né? É assim, ou entra a árvore de Natal ou fica eu. Placas da Alemanha. O que significa isso, Eduardo? Cri, 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 cri. Se eu tivesse que dar um chute, eu acho que seria um carro por vez passar aqui. Ou não pode parar o carro nas folhinhas. Sei lá. Segundo o Google, maneira de emergência. O Google não ajudou dessa vez. Deu na mesma. Vai na minha interpretação que você passa de ano.
buracos de estrada que a gente se enfia com o Kong. Mas vai que vai. Cuidado com as criancinhas aí na frente, vamos devagar. 2 por hora, estão dando tchau. O Duda buzinou, quase matou as criancinhas do coração. Frio na barriga quando vê essas cidadezinhas com essas estradas, essas ruazinhas aqui estreitas chegando na frente. Meu Deus do céu. 23 por hora, parabéns. Good boys, stay away from them bad girls, yeah. The good ones just can't get me high, so I'll be falling all my life. Desde que nós saímos aqui da Alemanha e fomos pra Áustria, acho que foi quase 1.200 quilômetros percorridos. A gente não tinha parado para abastecer o Kong, ele tava com o tanque cheio quando nós fomos. Aí nós paramos no primeiro posto aqui, que fica numa cidadezinha bem pequenininha, quase saindo pra pista. Então a gente conseguiu achar aqui o combustível por 1,57 euros, o diesel, né? A gente colocou 312 litros no Kong, que deu mais ou menos 492 euros. E o Duda chora. Tá lá pagando agora. E lá vai ele, vai usar o banheiro do posto, né? Porque toda oportunidade no banheiro fora, melhor. E lá vem ele, tomando um cafezinho quente. Ele ganhou um café. A alegria da pessoa que gosta de café, ganhar um café. É muito legal aqui, porque toda vez que você enche o tanque, eles te dão um cafezinho. Por que será? Porque é frio? Ou só porque você gastou um monte? Deu tudo certo. Teve um probleminha com a bateria. Essas são as baterias que elas fazem ligar o Kong, o chassi. Completamente diferente das baterias que nós temos aqui na casa, que são baterias de lítio. São outros tipos de baterias, essa daqui. E deu um problema. Como esse caminhão ele ficou parado um tempinho, ficou quente, ficou frio e assim por diante, as baterias detonaram completamente. Então a gente está trocando por 2 baterias novas aqui na X-Cap. Pequeno probleminha que nós encontramos foi um pontinho de ferrugem ali na frente do Kong. Então eles já estão fazendo toda a reparação para que essa ferrugem não se alastre para o carro. Lembrando que o Kong é um Steyr 1986 completamente reformado, pintado e assim por diante. Mas coisas como essa podem acontecer se o carro fica aí muito parado, exposição ao tempo e assim por diante. Mas rapidamente a gente consegue aí corrigir esses probleminhas de lataria. Sempre que a gente tem a oportunidade de pegar um pouquinho de água e abastecer os tanques aqui do Kong, a gente faz. Então é hora de fazer isso agora. Enquanto nossas baterias passavam por reparos e o chassi recebia aquela revisão final, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais da X-Cap, aqui na Alemanha. Eles são especialistas em transformar caminhões antigos do exército austríaco, aqueles Steyrs 12M18, em verdadeiras máquinas de expedição. Cada veículo passa por um processo de restauração completo do chassi e motor, recebendo reforços, adaptações e todos os detalhes necessários para enfrentar qualquer tipo de terreno e rodar por muitos anos. Foi incrível andar pelos galpões da X-Cap e ver caminhões em diferentes estágios de construção, desde a estrutura crua até os acabamentos finais. É um trabalho impressionante, que combina engenharia de ponta com muita paixão por aventura. Uma outra razão para que a gente parar aqui na X-Cap foi para pegar algumas das ferramentas que a gente tinha pedido. Então, são ferramentas básicas para a gente ter aqui no caminhão, por exemplo, essa furadeira elétrica, que serve também para desparafusar alguma coisa que eu preciso, mas com maior agilidade. E eu também comprei um desse daqui da mesma marca, para caso a gente chegue em algum lugar e precise cortar uma madeira, um tronco que caiu na frente, então uma serra elétrica da mesma marca com as mesmas baterias para ser utilizado. E essa caixinha também vai servir para a Paty colocar o pé em cima, porque o banco é um pouco alto, então ela fica com as perninhas assim balançando.
Ok, todos os detalhes já consertados aqui no Kong. Já liguei o motor e é hora de partir. Olha, o Duda se superou hoje em achar um lugar pra gente dormir. Achou um vinhedo. Não tem nada. A gente tá aqui no meio do vinhedo. Só de boa. Tem umas uvazinhas aí pra gente pegar umas, né? Espero que essa noite seja tranquila. Bom, enquanto eu vou cozinhar aqui, o Duda tá lá do drone pra gente ver como é que é a vinícola do alto. Achou um lugarzinho bom ali, né? Pra voar o drone. Tem uma pista de pouso gigantesca em cima dos nossos painéis solares. Almojantar. Porque nós ficamos dirigindo até agora e não almoçamos. Bom que você pode até deitar e voar o drone deitadinho na cama. No conforto do seu lar. Uma boa ideia. Nossa verdadeira aventura começa agora, praticamente depois de acordar em meio a um vinhedo. Um caminhão de expedição existe para nos levar aos cantos mais remotos e surpreendentes desse planeta. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Hoje iniciamos a nossa jornada em direção à África, mais precisamente até o Marrocos, onde pretendemos desbravar as dunas do Saara. Mas antes mesmo de chegar lá, teremos o desafio de aprender a conduzir esse gigante sobre estradas de todos os tipos pelos próximos 2.500 quilômetros, além de descobrir cada detalhe das funções do caminhão e da nossa casa sobre rodas. Nós sabemos que problemas eles virão e que muitas vezes a rota planejada vai ter que ser recalculada. Ainda assim, confiamos que nesse processo o Kong nos proporcionará uma vivência transformadora. Enquanto dizem que um veículo desses não é ideal para rodar pela Europa, acreditamos que para chegar no fim do mundo precisamos abraçar o mundo todo no caminho e aproveitar cada quilômetro percorrido. Queremos convidar você a nos acompanhar nessa expedição pelos próximos meses. Não fazemos ideia de tudo o que vai acontecer, apenas traçamos um rumo e estamos prontos para vivê-los intensamente. Que essa rota seja cheia de presentes e traga memórias incríveis para guardarmos para sempre em nossos corações. Testava o Natal antes de te conhecer. Sério? Natal, Ano Novo, aniversário. Não sei, teve uma época da minha vida que eu fiquei meio desacreditada das pessoas e não gostava de comemorar. Então quando dava o horário, o que eu fazia? Eu ia dormir. Só acordava no outro dia. E agora com o Duda, a gente aproveita muito tudo. Desde o nosso aniversário a gente começa a comemorar tipo um mês antes, né? Olha, eu tô descobrindo isso daí junto com você que tá assistindo esse vídeo. Eu não sabia disso, verdade? É verdade, não gostava. Pô, nunca me falou isso.